Fala pessoal, tudo bem? Professor aí, passando mais uma dica para vocês. Lembrando, sempre, né pessoal, canal para iniciante. Quem já sabe, tranquilo. Quem não sabe, vem aprender com o professor. Vem junto. Vamos falar de brasagem, pessoal. Sabe o que é brasagem? Já ouviu falar esse termo, brasagem? Vem com o professor, vamos sentar lá no escritório que o professor vai explicar um pouquinho para vocês o que é brasagem. Vem junto. Pessoal, então, vocês sabem o que é brasagem? Tem noção do que o professor está falando? Claro, é pegar no maçarico, colocar fogo nos canos, fazer um aquecimento, botar uma solda ali e tal. Vocês entendem isso? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de maneira correta? Olha só, antes de mais nada, dá o like, muito importante para o professor. Compartilha, dá uma olhadinha no link do curso de refrigeração do professor aqui, vem fazer parte dessa família, estamos todo mundo junto nessa guerra, nessa batalha de querer ganhar os nossos din-din, né pessoal? Então vem junto, olha só. Pessoal, quando a gente fala sobre brasagem, a gente está falando em soldas, né? Mas como é que funciona isso? O que é brasagem propriamente dito? Brasagem, pessoal, é dois materiais, certo? Com a adição de um terceiro material. Isso é brasagem, ok? Como assim, professor? Pessoal, quando a gente fala em soldar, a gente está pegando um cano de cobre com outro cano de cobre, a gente está fazendo umas bolsas e a gente está unindo isso, certo? E a gente vem e faz a solda dessa junção. Quando a gente fala brasagem, significa que a gente tem uma superfície com outra superfície e nós vamos adicionar um terceiro elemento, que seria a nossa solda, e isso é muito importante a gente definir que solda a gente vai usar para fazer essa brasagem. Tem que ficar bem claro para vocês que quando alguém for perguntar para você: ei, você sabe o que é brasagem? Por exemplo, assim, ó, você vai fazer entrevista de trabalho para uma refrigeração, para uma empresa, seja o que for. E vem a tal pergunta: ei, me explica o que é brasagem. A primeira coisa que eles vão te cobrar, ou eles vão esperar de você, é que você fale exatamente isso que eu estou te falando. Brasagem é dois materiais sendo unidos por uma adição de solda. Ou seja, a gente vai ter, né, uma soldagem. E depois disso, a gente tem que entender que para fazer uma boa brasagem, a gente precisa ter as superfícies muito bem limpas para que a gente não tenha problemas de bolha, ou a gente também tem que estar sabendo como aquecer o metal mais grosso com o metal mais fino. A gente sabe que a gente começa pelo grosso, aqueceu, retira a solda, retira o calor, aquece um pouco o que é menos, né? Que tem menos não existe, né, pessoal? Que tem menos, como se diz? Espessura, né? Aqui eu tenho uma espessura mais grossa, aqui eu tenho uma espessura mais fina. Isso é muito importante, tá? A forma que você aquece. Uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado na hora da brasagem é que a gente tem materiais a serem ligados. Por exemplo, cobre com cobre, a gente utiliza foscouper. É uma solda, né? É uma adição que ela vira tipo, quando bem feito, ela é como se fosse uma água. Você começou a soldar, ela já derrete ali e faz a função. É uma soldagem líquida que a gente está adicionando ali, certo? Depois, a gente também tem ferro com cobre, certo? Só que quando é ferro com cobre, a gente já precisa de uma outra adição, que não é a vareta de foscouper, mas
sim, a vareta de prata. Banho de prata, né, pessoal? Não pode ser prata, prata pura, porque senão aí a gente tá jogando dinheiro muito fora, né? Mas não deixa de ter prata e ser uma vareta um pouquinho mais cara. Conforme você vai pegando experiência, você também vai estar começando a brincar com as adições de solda, ok? Por exemplo, o professor hoje já não precisa mais estar fazendo entre ferro e cobre uma adição de solda prata. O professor já consegue desenvolver com outros materiais. Ah, professor, que outros materiais? O próprio Foscoper, por exemplo. Mas existe os segredinhos para quem está começando também, e até os próprios profissionais, o professor também usa, são fluxos. São líquidos que a gente está molhando a vareta e soldando junto para que funcione bem, né? Para que o metal ele dê mais liga na hora de junção que você está ali fazendo, né? Ela vai corrigir melhor com o fluxo. A gente usa muito o fluxo na questão de usar ferro com cobre. Professor, um exemplo. O exemplo mais clássico que a gente tem sobre ferro e cobre é quando a gente está soldando o filtro. O filtro é aquela peça, né? Que vai ali quase que no lado do compressor, que é usado para tirar aquele resquício de umidade que de repente possa ficar no refrigerador, né? Na linha do refrigerador. Então, essa peça é a mais clássica, onde a gente usa a questão de fluxo, né? Para fazer a junção. Bom, depois disso, pessoal, a gente tem técnicas de brasagem também. Por exemplo, a gente tem brasagens que a gente utiliza de nitrogênio passante para que a solda fique limpa pela parte de dentro. Ih, professor, como assim? Não é só pegar e soldar? Às vezes não, tá? Quando a gente fala em área comercial, é uma coisa. Quando a gente fala em área doméstica, é outra. Como assim, professor? Na área comercial, às vezes a gente vai lá montar uma câmara fria, por exemplo, certo? E aí a gente utiliza vários pontos de solda. Vamos colocar assim, uma média de 50, 100 pontos de solda. Então imagina que a cada solda que a gente faz, tudo que você vê, presta bem atenção nisso, tudo que você vê na parte de fora, quando você está soldando e começa a criar aquelas fuligens, aquelas coisas queimadas por fora, pelo lado de dentro fica também. Pelo lado de fora, você consegue limpar. Pelo lado de dentro, você não tem como limpar. Da mesma forma que você limparia com um pano ou alguma coisa assim. E isso vai ser carregado para o filtro. E aí, o que acontece? Obstrução de capilar. Isso é um exemplo que o professor está dando, só para que vocês entendam. Então, para suavizar ou para melhorar a questão, a qualidade da eficiência do nosso trabalho, a gente pode estar utilizando nitrogênio passante. O que acontece? Antes de se fechar o final de uma solda, né? Tô colocando lá 50, 100 soldas. Antes de se fechar tudo, né? O fluido tá passando ali, né? O gás, o nitrogênio, tá passando ali, né? E você tá fazendo a brasagem. Professor, mas tem pressão para isso? Tem, mas não é o caso agora. A gente não tá falando disso. Só estou mostrando para vocês técnicas. Mais para frente a gente pode estar conversando sobre pressões e coisa e tal, né? Mas quando a gente fala em passante, é coisa de 3, 10, 15, 20 libras ali. Depende do que você está soldando. E esse gás está passando e arrastando isso. Então o que acontece? Quando você faz essa limpeza precoce, você evita de ter que estar fazendo aquela limpeza de sistema que a gente está acostumado na linha doméstica,
né? A gente precisa lá estar empurrando o 141B e depois sendo arrastado com nitrogênio para tirar essa craca toda. Então, quando a gente faz com nitrogênio passante, a gente elimina esse processo, se torna, entre aspas, um pouco mais barato. Já na área de doméstica, a gente não precisa estar passando nitrogênio dentro, não precisa ser esse gás passante, porque são poucas soldas, 1, 2, 5 soldas, entendeu? E aí a gente já não tem a necessidade. Fica ligado nisso, tá bom? Mas de qualquer forma, tá? É muito importante a gente entender que para fazer uma abrasagem, a gente precisa de um material muito bem limpo e a gente precisa de um material de adição de boa qualidade. Se você tiver alguma coisa errada nesse ponto, você não vai ter uma boa abrasagem. A questão de aquecimento, a chama que vai atacar o cano, que vai atacar a superfície da onde você vai estar trabalhando, é muito importante você também ter, como que eu posso dizer, uma noção, né, do que é mais forte e o que é mais fraco. Quando a gente liga, quando a gente acende, liga não, né? Liga, a gente liga uma lâmpada, né? Quando a gente acende um maçarico, a gente pode olhar naquele maçarico que ele tem uma luz celeste e depois ele tem uma luz um pouquinho mais fraca na sua chama, certo? Quando a gente utiliza do maçarico, a gente sempre procura por uma chama chamada tocha. Isso pode a gente até estar conversando para um próximo vídeo. Não quero estender demais. Eu queria apenas estar conversando com vocês para que vocês entendessem o que é uma abrasagem. Você tem que entender também que a abrasagem que o professor está falando é para a área de refrigeração. É para a nossa área aqui. Para você que está começando agora, é importante você ter esse estoquezinho do que é uma abrasagem. Mas a gente também pode ter outros tipos de solda. Solda elétrica, solda MIG, e aí vai, tem mais, tá? Mas para nós, solda abrasagem é o que a gente utiliza para unir tubos de cobre e a gente fazer, né, aquele serviço de refrigeração, trocando o compressor, ou de repente fazendo uma carga de gás, trocando um filtro, uma limpeza de sistema. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado nesse pequeno pedaço, nesse pequeno espaço, para que vocês possam ter sucesso na caminhada de vocês, tá bom? Não esquece, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, dá uma passadinha ali no curso de refrigeração do professor, vê como é que o professor começou na área de refrigeração, na área de linha branca, e vem junto com o professor. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau!